Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, nós estamos de volta para sequenciarmos a nossa meditação no livro do Salmo, do capítulo 91, desta feita, no versículo 3 e 4, que diz: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirás com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, e a sua verdade será o teu escudo e broquel. Neste Salmo 91, versículo 3, o salmista, ele usa uma metáfora. Isto nos fala da proteção que Deus nos dá contra os perigos criados pelos próprios homens, porque ao longo da história da humanidade, há terríveis ultrajes que os homens têm criado uns contra os outros, mas também Deus tem intervido e vai continuar intervindo na história da humanidade. O Salmo de número 10, versículo 15, nos mostra isso, que o nosso Deus, ele quebra o braço do ímpio, ou seja, o ímpio arma, mas Deus destrói, Deus desmancha, porque Ele é poderoso. O Salmo de número 119, versículo 110, o salmista diz que os ímpios me armaram laços, mas uma boa notícia também está no Salmo 124, versículo 7, que a nossa alma escapou. Ou seja, isso nos fala da proteção, da ajuda de Deus para seu povo, para aqueles que temem a Ele e obedecem a sua maravilhosa palavra. No versículo de número 4 diz assim: Ele te cobrirás com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiará. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Em pauta, no versículo do número 4, aqui nós podemos ver uma linguagem figurada de uma ave-mãe que reúne os seus filhotes reúne os seus filhotes debaixo das suas asas quando aparece um perigo. Mas embora que, mesmo ela reunindo os seus filhotes debaixo das suas asas, uma raposa pode facilmente romper a barreira protetora de uma ave-mãe e devorar os seus filhotes. Mas com Deus é diferente. Com o servo do Senhor é diferente. O servo do Senhor pode confiar seguramente nas asas divinas. E nós temos exemplos disso ao longo da história, que o Senhor carregou Israel no deserto. Por 40 anos o Senhor carregou o seu povo. Deuteronômio capítulo 32, versículo 11, está dito: como a águia deserta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Versículo 12, assim só o Senhor guia, e não havia com ele Deus com Deus minúsculo, estranho. Ou seja, somente o Senhor guiou o seu povo no deserto, somente o Senhor deu a proteção para o seu povo no deserto. Deuteronômio 29, versículo 5, está dito: e 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Isso nos fala da proteção do nosso Deus, o Deus que protege, um Deus que guarda, um Deus que nos cobre com as suas asas de proteção, asas divinas, asas de proteção. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E diz mais ainda o versículo 4, falando a respeito de escudo e broquel. O escudo cobria o corpo inteiro e tinha uma forma comprida.
E Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 16, diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamáveis do maligno. A nossa fé em ação pode apagar, pode dissolver todas as ações malignas para querer nos entristecer, nos abater e nos tirar a direção divina da nossa vida. Devemos colocar nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, a nossa fé em ação. E fala de broquel. Broquel é uma espécie de pequeno escudo que era responsável pela proteção contra os golpes do inimigo. Então nós devemos colocar sobre nós esse broquel, essa proteção contra os golpes que o inimigo tem lançado contra a nossa fé, contra a nossa vida. Sabe por quê? Porque lá no Salmo de número 3, versículo 3, Deus prometeu vitória. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, diz o salmista. O salmista fundamentava a sua fé em Deus, colocou Deus como um escudo para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. No Salmo 89, versículo 18, o salmista também coloca Deus na sua vida, porque o Senhor é a nossa defesa. O Senhor é a nossa defesa. E também Paulo conclui dizendo, lá em Efésios capítulo 6, versículo 13, diz assim: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Portanto, meu querido irmão, você que me ouve, você que está ouvindo essa reflexão, fique firme. Tome esta armadura de Deus na sua vida. Não baixe a sua cabeça. Deus é conosco para nos abençoar, para nos dar vitória. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança. E que Deus continue iluminando a sua vida. Que Deus continue te dando vitória. Fique com esta palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém.